Olá galera, estamos iniciando uma videoaula de matemática e o conteúdo de hoje é equações do segundo grau. Bom, como esse é um conteúdo extenso, nessa videoaula nós iremos analisar alguns tópicos, que são o discriminante, as equações literais, que iremos abordar as equações incompletas e as completas, e as relações entre os coeficientes e as raízes. Então, nesse caso, iremos analisar também apenas um tópico, que é a soma e o produto das raízes. Eu sou o professor Domingos e espero poder estar ajudando vocês nesses conteúdos. Bom, separei alguns exemplos para que nós possamos exercitar e aí eu vou explicando para vocês um pouquinho de cada um desses conteúdos que nós acabamos de visualizar. O primeiro exemplo é esse aqui. Calcule o discriminante e diga quantas raízes reais a equação possui. Então, para dar início a esses três exemplos que eu separei, primeiro a gente precisa saber o que é discriminante. Então, o discriminante nada mais é do que o radicando que nós encontramos na fórmula de Bhaskara, ou seja, o b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante é comum utilizá-lo e chamá-lo de delta. Tá? Nós usamos um triângulo e informamos que o delta é o discriminante, ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, é essa formulazinha que nós vamos utilizar sempre que formos calcular o discriminante nos exercícios. Bom, ainda em relação ao discriminante, nós podemos chegar a algumas conclusões referente às raízes. Tá? Então, você pode ver que na pergunta fala para calcular o discriminante e dizer quantas raízes reais a equação possui. Bom, de acordo com a resposta que a gente encontrar no discriminante, a gente tem algumas possibilidades. A primeira dela, se o nosso delta for maior do que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas. Se o nosso delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais e iguais. E se o nosso delta for menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo então, vamos calcular o discriminante. Então, delta será igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, analisando ali a equação do segundo grau, que é 2x² menos 5x mais 3 igual a zero, nós vamos retirar o valor de b, que é menos 5, o valor de a, que é o 2, e o valor de c, que é o 3, e substituir esses dados na fórmula. Então, teremos que delta vai ser menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Desenvolvendo esses cálculos, o delta será igual a 25 menos 24, ou seja, o delta será igual a 1. Conforme nós acabamos de ver as três possibilidades, se o delta ele é maior do que zero, como nesse caso o delta é igual a 1, nós concluímos que essa equação ela possui duas raízes reais e distintas. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, repetindo. Só que nesse exercício aqui o b vale menos 14, o nosso a vale 1 e o nosso c 49. Substituindo esses dados na fórmula, teremos que o delta é menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 49. Desenvolvendo esse cálculo, chegamos que delta é 196 menos 196, ou seja, delta é igual a zero. Bom, de acordo com as possibilidades, quando o delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais e iguais. Terceiro exemplo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, nesse caso o nosso b é o menos 6, o nosso a é 1 e o nosso c é 10. Substituindo esses dados na fórmula, teremos delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. Desenvolvendo esses cálculos, o delta vai ser 36 menos 40, ou seja, o delta será menos 4. De acordo com as informações acima, se o nosso delta for menor do que zero, nesse caso é menos 4, essa equação ela não possui raízes no conjunto dos números reais. Vamos para mais um exemplo. Separei aqui para vocês. Determine o valor de m em cada uma das equações seguintes, de modo que, bom, já selecionei ali a primeira opção, que é a equação 3x² mais 4x mais m igual a zero, possua duas raízes reais. Então eu quero saber qual é o valor de m para essa equação aqui ter duas raízes reais. A gente acabou de ver, para que uma equação tenha duas raízes reais, o nosso delta tem que ser maior do que zero, nesse caso elas vão ser distintas, ou igual a zero, eu ainda vou continuar tendo duas raízes. Entretanto, essas duas raízes vão ser iguais, mas também atende ao que foi solicitado nesse primeiro exemplo. Então, para que a minha equação tenha duas raízes reais, eu tenho obrigatoriamente
saber que o delta vai ser maior ou igual a zero. Qualquer um dos dois casos atende ao que eu estou solicitando. Bom, substituindo aí no lugar do delta, o b ao quadrado menos 4ac maior ou igual a zero, a gente pode analisar a equação 3x² mais 4x mais m e retirar os valores de b, a e c. Nesse caso, o nosso b ele vale 4, o nosso a vale 3 e o nosso c vale m. Bom, substituindo esses dados, nós teremos 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes m, que é maior ou igual a zero. Desenvolvendo os cálculos no primeiro membro, nós teremos 16 menos 12m é maior ou igual a zero. Continuando o desenvolvimento da inequação, passamos o 16 para o segundo membro. Então teremos menos 12m maior ou igual a menos 16. Perceba que o nosso primeiro membro, que o coeficiente está acompanhando ali a letra m, ele está negativo. Então nesse caso nós vamos multiplicar a inequação por menos 1. Então teremos 12m menor ou igual a 16. Perceba que quando a gente multiplica a inequação por menos 1, o sinal de desigualdade também se altera, tá? Os sinais dos coeficientes e também o sinal da desigualdade vai estar alterando. Bom, passamos o 12 para o segundo membro dividindo, então teremos que m é menor ou igual a 16/12. Ainda é possível simplificar essa equação, portanto teremos que o m é menor ou igual a 4/3. Então nessa equação que eu acabei de mostrar para vocês, se o m for menor ou igual a 4/3, com certeza a minha equação irá possuir duas raízes reais. Vamos para o segundo exemplo. Nesse caso, a equação x² menos 6x mais m menos 5 igual a zero possua duas raízes reais e iguais. Então, nós já vimos que para que essas raízes sejam iguais, o nosso delta obrigatoriamente deve ser igual a zero. Substituindo o delta ali por b ao quadrado menos 4ac, basta analisarmos agora a equação e retirar os dados. Então, nesse caso aqui, o nosso b vai ser menos 6, o nosso a vai ser 1 e a letra c vai ser o m menos 5. Substituindo esses dados, teremos essa equação. Desenvolvendo ali a potenciação e também a propriedade distributiva, nesse parênteses que está o m menos 5, tá? O menos 4 vai multiplicar o menos 1 e em seguida fazer propriedade distributiva. Chegaremos a essa equação. 36 menos 4m mais 20 é igual a zero. Desenvolvendo isso, teremos 56 menos 4m no primeiro membro igual a zero. Podemos passar o 56 para o segundo membro, então teremos menos 4m é igual a menos 56. Novamente, o meu coeficiente no primeiro membro, o coeficiente da letra, da variável, ele ficou negativo. Então vamos multiplicar por menos 1 a equação e teremos que 4m é igual a 56. Passo 4 para o segundo membro dividindo, ficaremos com m igual a 56 sobre 4, ou seja, o m é igual a 14. Então nessa equação, no segundo exemplo agora, se o meu m for igual a 14, com certeza essa equação irá possuir duas raízes reais e iguais. Terceiro exemplo, a equação x² menos 3x mais m igual a zero não possua raízes reais. Então, quanto que deve valer o valor de m para que ela não tenha raiz real? A gente acabou de visualizar também que para não ter raiz real, o nosso delta deve ser menor do que zero. Então, substituindo no lugar do delta, b ao quadrado menos 4ac, vamos analisar nessa equação aqui quais são os valores de b, a e c. Nesse caso, o nosso b ele é menos 3, o nosso a vale 1 e o nosso c vale m. Substituindo esses dados, teremos ainda a equação menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m, menor que zero. Desenvolvendo, teremos que 9 menos 4m é menor do que zero. Bom, no primeiro exemplo, eu decidi deixar a variável do primeiro membro e com isso ela ficou negativa. Tive que multiplicar por menos 1 e aí vocês viram que o sinal da desigualdade ele teve que ser invertido também. Nesse exemplo, eu vou decidir passar o menos 4 para o segundo membro. O que vai acontecer? Ele vai se tornar positivo, porque eu vou estar trocando ele de membro, tá? Mas eu não vou precisar depois multiplicar a minha inequação por menos 1. E também não vou precisar inverter o sinal da inequação. Então ficou 9 é menor do que 4m. Passo o 4 para o primeiro membro dividindo, e a gente conclui que o nosso m é maior ou igual, ou aliás, só maior do que 9 quartos. Então, para essa equação aqui,
não possuir raízes reais, o meu m obrigatoriamente tem que ser maior do que 9/4. Mais um exemplo. Resolva as equações literais de incógnita x. Bom, as equações literais, então, são equações que possuem, além da incógnita, outras variáveis, outras letras. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a incógnita, que é o valor que eu quero descobrir, é x. Eu passei 4 exemplos para a gente discutir um pouquinho. No primeiro exemplo, nós temos x² menos 5ax igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau incompleta, porque está faltando o valor de c. Eu só tenho o valor de a e o valor de b. Aquele termo independente ele não está aparecendo aqui. Bom, para desenvolver essa equação, eu vou colocar a letra x em evidência. Então, a gente não precisa recorrer à fórmula de Bhaskara. Pelo fato dela ser incompleta, posso colocar a variável x em evidência. Então, teremos que x, que multiplica x menos 5, a é igual a 0. Bom, uma multiplicação que tem por resultado 0, tá, só me indica que um dos fatores dela é igual a 0. Todo produto igual a 0, algum dos seus fatores deve ser igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou o meu primeiro fator, que é o x, é igual a 0, e aí eu já chego a uma das respostas dessa equação, ou seja, x é igual a 0. Ou a outra possibilidade é o x menos 5a ser igual a 0. E aí eu vou chegar também em outra resposta. Tá? Resolvendo essa segunda etapa, ó, x menos 5a igual a 0, eu posso isolar o x, deixar ele no primeiro membro, então x será igual a 5a. Com isso eu concluo a resolução dessa equação, encontrando já as duas respostas. Ou seja, meu conjunto verdade vai ser 0 e 5a. Segundo exemplo que eu bolei aí, x² menos 16m ao quadrado é igual a 0. Ela também é uma equação incompleta, porque está faltando o valor de b. Tá? Nesse caso, o b ele é igual a 0. Também não preciso recorrer à fórmula de Bhaskara para estar desenvolvendo essa equação. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x² no primeiro membro. Então, eu já passei o menos 16m ao quadrado para o segundo membro. Como o x está ao quadrado, para encontrar o valor desse x, eu vou aplicar a raiz quadrada nos dois membros. O que vai acontecer no primeiro membro? Vai cancelar a raiz quadrada com o expoente, e no segundo membro eu vou ter a raiz quadrada de 16m ao quadrado. Lembrando que eu posso ter dois valores, um positivo e um negativo, que elevado ao quadrado gera o 16m ao quadrado. Por isso que eu coloquei um mais ou menos ali na frente da raiz, não pode esquecer disso. Tá ok? Então, nesse caso, a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de m ao quadrado é m. Como eu acabei de dizer para vocês, se eu pegar o mais 4m e elevar ao quadrado, eu chego em 16m ao quadrado. E se eu pegar menos 4m e elevar ao quadrado, eu também chego em 16m ao quadrado. Porque uma base negativa e o expoente é par, torna ela a resposta da minha potência positiva. Tá ok? Bom, então o conjunto verdade dessa segunda equação vai ser menos 4m e mais 4m. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Nesse caso aqui, a equação ela é completa. Tá? Eu possuo os valores de A, de B e de C. Então, para desenvolver essa equação, eu já vou recorrer à fórmula de Bhaskara. Então, eu vou fazer o cálculo um pouquinho separado aqui. Eu vou calcular primeiro o delta, tá? Vou calcular o nosso discriminante, que é o b ao quadrado menos 4ac. Nessa equação, o b vale menos 7a, que é o valor que está acompanhando a variável x. E o nosso a vale 1 e o nosso c vale mais 10a ao quadrado. Substituindo esses dados aqui no delta, teremos menos 7a elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 10a ao quadrado. Resolvendo, teremos 49a ao quadrado, menos 40a ao quadrado. Como eles são termos semelhantes, eu posso simplificar. Então, o nosso delta vai ser 9a ao quadrado. Bom, memoriza esse delta aí, porque a gente vai precisar dele para substituir lá na fórmula de Bhaskara. Tá? Então, o nosso delta 9a ao quadrado. Vamos apagar aqui um pouquinho. E vamos então para a fórmula de Bhaskara. Lembrando que o nosso delta é 9a ao quadrado. Substituindo os dados agora na fórmula, tá? Nós teremos que x é igual a menos b. No caso, o nosso b ele é menos 7a. Eu coloquei ele entre parênteses. Então, ficou menos da fórmula com o menos 7a, que é o nosso b. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o 9a ao quadrado, sobre 2 vezes a, que é o 2 vezes 1, porque o nosso a vale 1. Desenvolvendo aí esses cálculos, teremos que x é
7a mais ou menos 3a, que é a raiz quadrada de 9a ao quadrado, sobre 2. Bom, nesse caso aqui agora surgem duas possibilidades, que é o meu x1 e o meu x2. Tá? O meu x1 é considerando o sinal positivo do numerador. Então, nós vamos considerar 7a mais 3a sobre 2. Somando 7a com 3a, teremos 10a sobre 2, concluindo, 5a é a nossa primeira raiz. E a raiz 2 agora é considerando o valor negativo do nosso numerador. Então, vai ser 7a menos 3a sobre 2. E realizando o cálculo no numerador, 7a menos 3a gera 4a sobre 2, tá? Que isso aí vai resultar em 2a. Portanto, resolvendo essa equação literal na incógnita x, descobrimos que as duas respostas são 2a e 5a, ou seja, as duas raízes da minha equação. Vamos para o nosso último exemplo agora. X² menos, abre parênteses aí, m mais 3, que multiplica x mais 3m. Também é uma equação do segundo grau completa, tá? Eu tenho todos os valores. Vamos começar então calculando o nosso discriminante, que é o b² menos 4ac. Nesse caso, o nosso b, ele é menos, abre parênteses, mais m mais 3, fecha parênteses. Tudo isso é o nosso valor de b, que é quem está acompanhando a variável x. O nosso a vale 1, que é quem está acompanhando o x ao quadrado, e o nosso c vale 3m. Substituindo esses dados, tá, nós teremos essa equação. Ficou uma equação um pouco grande, porque eu coloquei ali o b completo, da forma como que eu falei para vocês. É menos, abre parênteses, m mais 3, fecha parênteses. Como eu já usei parênteses, coloquei um colchete, porque eu tenho que elevar ao quadrado. Tá? Desenvolvendo isso aí, toda base negativa elevada ao quadrado, ela se torna positiva, e aí eu resolvi ali o quadrado da soma de m e 3. Ficou m ao quadrado mais 6m mais 9. E desenvolvi também a multiplicação que vem logo após esse colchete. Tá? Então ficou menos 4 vezes 1 vezes 3m, gerou menos 12m. Bom, eu tenho termos semelhantes, nesse caso aí o 6m e o menos 12m. Quando eu junto esses dois termos, eu tenho menos 6m. Então o nosso delta ficou m ao quadrado menos 6m mais 9. Batendo o olho aí nesse nosso delta, dá para visualizar que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então eu posso escrevê-lo de outra forma, eu posso fatorar ele e escrever ele da seguinte maneira: m menos 3, entre parênteses, elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença. Tá certo? Memoriza esse valor é o valor do nosso delta, e a gente vai substituí-lo lá na fórmula de Bhaskara. Tá? Então, recorrendo à fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, lembrando que o nosso m, tá, ele é m menos 3, entre parênteses, elevado ao quadrado, é o quadrado dessa diferença. Substituindo os dados na fórmula, teremos x, que é igual a m mais 3, lembra que o nosso m é negativo? Então, o que eu fiz nesse exemplo? Eu já calculei. Menos da fórmula com o menos do nosso b, nós teremos só o valor positivo. Menos com menos gera mais. Por isso que eu coloquei m mais 3 direto no nosso numerador, ali no início do cálculo. Mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, tá? Que a gente memorizou, sobre 2 vezes 1. Bom, dentro dessa raiz, nós iremos cancelar o expoente e a raiz. Por isso que sai o nosso radicando m menos 3. Tá ok? Eliminando aí esse parênteses, aliás, calculando a nossa primeira raiz, né, vou considerar só o valor positivo e vou tirar do parênteses o m menos 3. Então vai ficar m mais 3 mais m menos 3. Então o mais ele não altera o sinal dos valores que estão dentro do parênteses. Se você observar bem no nosso numerador, nós podemos cancelar aí o mais 3 com o menos 3. Então teremos que 2m sobre 2. Como 2m eu posso simplificar com o 2, o resultado aí vai ser só m. Para a minha segunda raiz, tá, eu terei m mais 3, e aí o valor negativo que estava lá na frente do parênteses, ele faz jogo de sinal com todo mundo que está lá dentro do parênteses. Ou seja, ele inverte o sinal de todo mundo. Então eu vou ter menos m mais 3 no final desse numerador. Se você observar, também podemos cancelar aqui. Então m com menos m, tá, eu posso cancelar. E no nosso numerador teríamos então 6 sobre 2, que gera uma resposta 3. Portanto, para essa última equação, tá, as minhas duas raízes são 3 e m. Bom, vamos para mais um exemplo. Considere x1 e x2 as raízes da equação 2x²
menos 6x mais 5 igual a 0. Sem resolver a equação, determine x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes, e na letra B, x1 vezes x2, que é o produto dessas raízes. Bom, antes de desenvolver isso aí, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, vamos relembrar algumas coisas. Na nossa fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós temos duas raízes, que é o x1 e o x2. Bom, a partir da fórmula, a gente pode concluir que essas duas raízes são uma delas, considerando o valor positivo que vem antes da raiz, ou seja, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra considerando o valor negativo que vem antes da raiz. Então vai ficar menos b menos raiz de delta sobre 2a. Como nessa questão ele pediu a soma das raízes, vamos determinar então como que a gente pode calcular essa soma das raízes de uma maneira mais fácil. Então a soma dessas raízes, tá? Se eu for desenvolver, vou colocar aqui para vocês enxergarem bem, ó, o x1 mais o x2, que é o que eu estava querendo inicialmente, substituindo, eu acabei de falar que o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E acabei de falar também que o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu substituir isso aqui no lugar de x1 e x2, eu vou ter essa equação, tá ok? É essa expressão, aliás. Bom, se você observar bem, os dois numeradores aí são iguais, ou seja, 2a e 2a. Então eu posso conservar o nosso denominador e somar o que está ali no nosso numerador. Bom, se eu conservar, vai ficar 2a embaixo, menos b mais raiz de delta em cima, e eu já juntei menos b menos raiz de delta também. Se você observar aí, nós podemos cancelar o mais raiz de delta com o menos raiz de delta. Então isso vai ficar um pouco mais simples, vai virar menos 2b sobre 2a. A gente pode ainda simplificar um pouquinho mais, cancelando aí o 2 no numerador com o 2 do denominador. Portanto, a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, vai ser sempre menos b sobre a. Ou seja, a gente partiu da fórmula e acabou deduzindo aí a nossa soma das raízes. Então não preciso ficar toda hora voltando nesse tipo de fórmula aqui agora. A gente acabou de determinar que a soma das raízes vai ser sempre menos b sobre a. Memorize isso aí que a gente vai precisar para alguns exercícios daqui para frente. Bom, vamos aproveitar agora também e definir como é que nós podemos calcular o produto das raízes de uma maneira mais simples. O produto vai ser x1 vezes x2. A gente acabou de determinar também as duas raízes, então o produto delas vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, multiplicando menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, para fazer a multiplicação, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Nesse numerador, a gente vai fazer propriedade distributiva, tá? Então nós teremos, aliás, não precisa nem fazer propriedade distributiva. Olha eu aí, ó, marcando. Vamos aplicar aí produto da soma pela diferença. Gente, isso aí é um produto notável. Até eu estava passando despercebido por isso. Um produto notável, produto da soma pela diferença, nós podemos concluir que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então teremos menos b elevado ao quadrado menos a raiz de delta elevado também ao quadrado. E no nosso denominador eu multipliquei 2a por 2a e cheguei em 4a ao quadrado. Bom, no numerador, o expoente 2 pode cancelar a raiz, tá? Então vai se tornar um pouquinho mais simples isso aí. Vai ficar b ao quadrado menos delta. O nosso menos b, quando a gente elevou ao quadrado, base negativa e expoente par se torna positivo. Então por isso que ficou b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Bom, chegou nessa parte aí agora, eu dei uma travada, porque não tem mais o que eu fazer, não tem como simplificar. Mas aí basta você lembrar que o delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Aí eu consigo prosseguir aí na determinação da minha fórmula. Então substituir esse valor, cheguei b ao quadrado menos, abre parênteses, porque eu vou substituir o valor de delta, que vai ser b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Vamos continuar ali embaixo, eu vou tirar esses valores do parênteses e a gente vai ter b ao quadrado menos b ao quadrado e mais 4ac. Perceba que eu fiz jogo de sinal. O menos que estava antes do parênteses fez jogo de sinal com o menos que estava lá dentro acompanhando o 4. Por isso que se tornou positivo, 4ac, tá? Dividido por 4a ao quadrado. Podemos cancelar ali no nosso numerador o b ao quadrado com o menos b ao quadrado. Então teremos 4ac no numerador sobre 4a ao quadrado no denominador.
se você observar bem, a gente ainda pode cancelar o 4A do numerador com o 4A que eu tenho no denominador, e ainda sobra um A nesse denominador. Portanto, simplificando, teremos C sobre A. Ou seja, toda vez que a gente for calcular o produto das raízes, a gente pode já correr direto para essa definição, que vai ser sempre C sobre A. Bom, memorizou isso aí? Vamos voltar então lá para a nossa questão. Nossa questão pedia para determinar a soma e o produto dessas raízes sem fazer o cálculo. Agora, é claro, para não fazer o cálculo, você precisava saber disso que a gente acabou de definir, tá ok? Sem resolver a equação, a gente precisa saber dessas duas definições. Portanto, a soma vai ser sempre menos B sobre A. Olhando ali na nossa equação, o nosso B ele é menos 6, tá? Ele é um valor negativo. E na fórmula também, ó, vai ser menos B sobre A. Portanto, na hora de substituir esses dados, toma um pouquinho de cuidado, tá? Não confunda aí os sinais, achando que a fórmula é menos e aí o nosso 6 também é negativo. Não precisa colocar o sinal, precisa sim. Então vai ficar assim, menos da fórmula, o nosso B vale menos 6, eu já substituí, sobre 2. Fazendo o jogo de sinal agora entre o menos da fórmulazinha e o do nosso B, teremos 6 sobre 2, que aí podemos concluir que a soma das raízes vai ser 3. Vamos calcular o produto agora. O produto a gente já definiu que vai ser sempre C sobre A. Dando uma olhada lá na equação, o nosso C ele vale 5, tá? E o nosso A vale 2. Portanto, o nosso produto vai ser 5 sobre 2. Bom, desse jeito fica fácil, sem resolver a equação, determinar a soma e o produto. Mas é importante que você saiba, tá? Que esse menos B sobre A e esse C sobre A, ele não surgiu do nada não. A gente definiu ele a partir da fórmula de Bhaskara. E é simples definir, tá? Pega essa fórmula, vai desenvolvendo ela, volta o vídeo se você não entendeu certinho, para você também saber comprovar como é que faz essa demonstração para chegar aí nessas duas formulazinhas, que é o menos B sobre A e o C sobre A. Bom, agora que você já sabe isso aí, a gente pode ir para alguns exercícios que solicita a soma e o produto das raízes, tá? Preparei um exemplo aqui, ó. Em cada caso, determine a soma S e o produto P das raízes das equações. E em seguida, calcule as raízes através das respostas obtidas. Então, ó, pediu algo a mais aí para nós, além de calcular a soma e o produto. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa primeira questão, que é a letra A, está falando assim, a equação é x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. A gente tem que determinar a soma e o produto. A soma, nós já sabemos que é menos B sobre A. Dando uma olhadinha ali na equação, o nosso B vai ser menos 8 e o nosso A vai ser 1. Substituindo esses dados, então, teremos menos, e aí o menos 8, que é o nosso valor de B, sobre 1. Fazendo o jogo de sinal de menos com menos, teremos o mais, então 8 sobre 1 é igual a 1. A soma, então, nesse caso dessa equação, a soma das raízes vai ser igual a 8. Bom, a gente pode determinar também o produto. O produto é C sobre A. O C, nesse caso, vale 15 e o nosso A vale 1. Substituindo os dados, então, teremos 15 sobre 1, que é o próprio 15. Não precisa escrever esse denominador 1. Bom, o exercício pediu para determinar a soma e o produto e, em seguida, calcular as raízes através das respostas obtidas. Ou seja, eu tenho que pensar em dois números cuja soma é 8, a gente acabou de calcular e falou que a soma das raízes é 8. E o produto tem que ser 15, ou seja, eu tenho que multiplicar essas duas raízes e encontrar o valor 15. Eu aconselho você a fazer esse cálculo, pode ser feito mentalmente, né? Eu aconselho você sempre começar pelo produto, porque a soma, uma soma que dê resultado 8, você tem infinitas possibilidades, tá? Você pode colocar aí várias maneiras, dois números somando, que vai dar sempre 8, tá ok? E o produto já é diferente, o produto não são várias possibilidades que você tem. Então pense primeiro no produto, tente verificar aí dois valores, tá ok? Dois números cujo produto é 15. Então nesse caso aí, ó, as raízes são 5 e 3. Se eu multiplicar 5 por 3, eu encontro 15. Aí basta você verificar se o 5 e o 3 também atendem a nossa soma, tá? Então o 5 e 3, 5 vezes 3 dá 15, tá? E 5 mais 3 dá 8. Por isso que as raízes nesse caso são 5 e 3, pois a soma desses valores é 8 e o produto é 15. Isso aí você vai, com o tempo, fazendo com mais rapidez, tá ok? É questão de prática, tá? Você calcular a soma e o produto e aí já tentar de cabeça desenvolver e encontrar as duas raízes. Vamos para o nosso segundo exemplo.
x² mais 2x menos 3 é igual a zero. Então vamos calcular a soma, que vai ser menos b sobre a. Nesse caso o nosso b vale 2 e o nosso a vale 1. Então vai ficar menos 2 sobre 1, que vai ser igual a menos 2. O nosso produto é c sobre a, que o nosso c nesse caso é o menos 3 e o nosso a é 1. Então o produto vai ser menos 3. Bom, novamente, já tenho a soma e já tenho o produto das raízes. Resta saber agora quem são essas raízes. Então eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar em dois números cuja soma é menos 2 e o produto é menos 3. A soma que dá menos 2, como eu já disse, tem infinitas possibilidades. Agora, já o produto não. O produto você tem poucas possibilidades de dois números multiplicando dar menos 3. Você vai pensar um pouquinho aí e vai acabar concluindo. As raízes são menos 3 e 1. Ou seja, a soma de menos 3 com 1 vai dar menos 2. E o produto de menos 3 com 1 vai dar menos 3, atendendo ao que foi solicitado aí nessa questão. Não fica preocupado não se você não está conseguindo desenvolver isso aí rápido e de cabeça, tá ok? Como eu disse, isso aí vai com a prática, tá? A partir do momento que você estiver praticando, resolvendo mais questões como essa, você vai tendo uma certa facilidade de chegar no valor das raízes com um pouquinho mais de rapidez. Tá? Vamos para mais um exercício. Determine o valor de m na equação 4x² menos, abre parênteses, m menos 2, que multiplica x, mais 3 igual a zero, para que a soma das raízes seja 3/4. Então eu quero saber quanto que vale o m para que a soma das raízes tenha como valor 3/4. Bom, a gente já determinou que a soma das raízes vai ser sempre menos b sobre a. Ou seja, nesse caso, o nosso menos b sobre a tem que ser igual a 3/4. O próprio enunciado está falando isso. Para que a soma das raízes seja 3/4. Ou seja, menos b sobre a tem que ser igual a 3/4. Substituindo os dados na nossa formulinha, temos que o nosso b ele é menos, abre parênteses, m menos 2, fecha parênteses. E a gente tem o menos ainda também da fórmula do menos b sobre a. Tá? Então coloque todos esses sinais, tome cuidado, coloque parênteses, para você não errar alguma coisinha aí no sinal. Como eu tenho os dois denominadores igual a 4, eu posso cancelar os dois, simplificando a minha equação. Tá? Se eu estou dividindo por 4 no primeiro membro e estou dividindo por 4 no segundo membro, eu posso cancelar esses dois denominadores. Bom, ainda em relação a essa etapa do cálculo, se você observar bem, eu tenho um valor negativo na frente da fração, no primeiro membro, e o nosso numerador também é negativo. Menos com menos gera um valor positivo. Portanto, eu vou ter m menos 2 igual a 3. Fácil agora, é só passar o 2 lá para o segundo membro e a gente vai ter m é igual a 3 mais 2. Concluindo, então, o nosso m vai ser igual a 5. Então, para que a soma dessas raízes seja 3/4, o nosso m tem que ser igual a 5. Fácil demais, hein, galera? Vamos para mais um aqui, ó. Calcule o valor de m na equação m mais 10, entre parênteses, x² mais 21x mais 5 igual a zero, para que a soma das raízes seja menos 7/6. Então eu usei a mesma ideia do exercício anterior, essa aqui você já está craque. Tá? A soma vai ser sempre menos b sobre a, então eu posso igualar. Menos b sobre a é igual a menos 7/6. Tá? Nesse caso o nosso b ele é o 21 e o nosso a ele é o m mais 10. Eu substituí esses valores aí e cheguei nessa igualdade aí entre essas duas frações. Bom, os dois membros eles têm valores negativos, tá? Então eu posso, no caso aí, multiplicar isso por menos 1, tá? Que eu vou transformar esses valores em positivo. Então eu multipliquei por menos 1, a minha equação ficou melhor. O que eu fiz para chegar nisso aí? Como é uma igualdade entre duas razões, isso é uma proporção. Eu posso entender então que o produto dos meios vai ser sempre igual ao produto dos extremos. Acho que você lembra disso aí, você deve ter visto isso no 7º ano, tá ok? Então, sabendo disso, eu multipliquei m mais 10 pelo 7 e multipliquei o 21 pelo 6. Esses dois produtos têm que ser igual, tá ok? Então, vou ter ali no primeiro membro uma propriedade distributiva, vou chegar em 7m mais 70 e no segundo membro eu multipliquei 21 por 6 e cheguei em 126. Passando 70 lá para o segundo membro, eu vou ter 7m igual a 126 menos 70, ou seja, 7m é igual a 56. Passo agora o 7 para o segundo membro dividindo e concluo que o meu m
vai ser igual a 8. Então, nesse caso, para que a soma das raízes seja menos 7/6, o meu m obrigatoriamente tem que ser igual a 8. Bom, vamos para mais outro exemplo aqui então. Calcule o valor de k na equação k mais 5, que está entre parênteses, multiplicando x ao quadrado, menos 10x mais 3 igual a 0, para que o produto das raízes seja 3/8. Eu mudei um pouquinho então, nesse caso aqui agora eu estou querendo que o produto seja 3/8. Mas você já sabe o que é o produto, a gente acabou de definir agora há pouco. O produto vai ser sempre C sobre A. Então, nesse caso aqui, o C sobre A tem que ser igual a 3/8. É isso que ele está solicitando lá no enunciado. Substituindo o nosso C, ele é o valor 3, e o nosso A ele é o K mais 5. Então, substituindo esses dados, nós teremos 3 sobre K mais 5 é igual a 3/8. Tá? Aplicando novamente a regra da proporção, a propriedade fundamental da proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, K mais 5 está multiplicando 3 e o 3 está multiplicando 8. Bom, você poderia ter cancelado antes, tá? Mas eu desenvolvi aí essa proporção, essa propriedade da proporção, mas você já consegue enxergar aí que você tem um 3 no primeiro membro multiplicando e também tem um 3 lá no segundo membro multiplicando. Pode cancelar isso aí, não precisa nem desenvolver essa propriedade distributiva. Vai ficar mais fácil você já cancelar esse 3 no primeiro membro e também no segundo membro. Tá? Então, nós teremos k mais 5 igual a 8. Você vai passar esse 5 lá para o outro lado, lá para o segundo membro, invertendo o sinal dele. Então, o k vai ser igual a 8 menos 5. O k vai ser igual a 3. Então, para que o produto das raízes seja 3/8, o k tem que valer 3. Vamos para mais um? Determine o valor de P na equação 6x² menos 11x mais, abre parênteses, P menos 1, que é igual a 0, fecha parênteses, né? É igual a 0, para que o produto das raízes seja 2/3. Então, nesse caso, novamente, eu quero que o produto seja 2/3. É para você praticar um pouquinho e entender bem como é que se faz essas questões. Então, o produto, a gente já sabe que é C sobre A. Nesse caso, o nosso C sobre A tem que ser igual a 2/3. Quem é o C? O C é o P menos 1. E o nosso A ele é o 6. Então, substituindo esses dados aí, teremos P menos 1 sobre 6 igual a 2/3. Propriedade da proporção novamente. Então, o 3 multiplicou o P menos 1 e o 6 multiplicou o 2. Fazendo a propriedade distributiva no primeiro membro, teremos 3P menos 3 igual a 12, que é a multiplicação de 6 por 2 ali no segundo membro. A gente vai passar esse 3 lá para o segundo membro. Então, teremos 3P é igual a 12 mais 3. 3P vai ser igual a 15. Passo o 3 dividindo, portanto, o nosso P vai ser igual a 5. Então, para que o produto das raízes seja 2/3, o nosso P tem que ser igual a 5. Vamos para mais um exercício. Escreva a equação 2x² menos 3k ao quadrado sobre 4 igual a 5x² mais k ao quadrado sobre 4 na forma ax² mais bx mais c igual a 0, ou seja, a forma geral de uma equação de segundo grau. E depois determine o valor de k, de modo que o produto escrevi errado ali, é que o produto das raízes seja 12. Tá? Então, nesse caso aí, a gente quer primeiro escrever ela na forma geral e em seguida determinar o valor de k para que o produto seja 12. Vamos escrever primeiro ela na forma geral. Vou trazer ela aqui para o cantinho do nosso quadro. Tá? Vamos desenvolver essa equação e tentar organizar um pouquinho ela, que ela está meio bagunçada. Tá? O que eu vou fazer? Vou trazer todo mundo aqui para o primeiro membro. Então, ficou assim, 2x² menos 5x², já trouxe para cá e inverti o sinal dele. O menos 3k ao quadrado sobre 4 já estava aqui no primeiro membro, por isso que eu deixei ele com o mesmo sinal. E o k ao quadrado sobre 4 veio para o primeiro membro, veio negativo. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os termos semelhantes. O 2x² menos e o menos 5x², eu juntei, virou o menos 3x ao quadrado. E essas duas frações, ó, coisa fácil, elas têm o mesmo denominador. Considerei o denominador, conservei ele, tá? E aí, no caso, no numerador, eu tinha menos 3k² e menos k ao quadrado. Juntando esses dois, eu vou ter menos 4k ao quadrado igual a 0. Bom, dá para simplificar ainda um pouco mais essa fração. Como eu tenho um 4 no numerador e um 4 no denominador, eu vou ter menos 3x² menos k ao quadrado igual a 0. Não tem mais o que fazer aí. Como ele queria a equação na forma geral,
você ainda pode escrever ela dessa maneira aqui, ó. Menos 3x² mais 0x, ou seja, como eu não tenho o valor de b aqui, eu coloquei o 0 multiplicando o x, não vai alterar em nada, tá ok? Só vou deixar ela na forma geral. Menos k² igual a 0. Então essa é a minha equação na forma em que ele pediu. Depois disso, ele pediu para a gente determinar o valor de k, de modo que o produto das raízes seja 12. Lembra, o produto vai ser sempre quem? C sobre A. Portanto, o C sobre A aqui tem que ser igual a 12, semelhante ao exercício que a gente acabou de fazer. Tá? O C nessa equação é o menos k² e o A é o menos 3. E isso tem que ser igual a 12. Então, eu substituí os dados aqui na nossa fórmula, passei o menos 3 que estava dividindo, estava no primeiro membro dividindo, passei lá para o segundo membro. Então, ficou menos k² é igual a 12 que multiplica menos 3. Ficou menos k² é igual a menos 36. Multiplicando isso aí por menos 1, eu vou transformar ele em valores positivos, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, os dois eram negativos. Os dois vão se tornar positivos então. K² é igual a 36. Então eu tenho que procurar aí o valor que elevado ao quadrado dá 36. Eu vou extrair raiz quadrada nos dois membros, e aí do primeiro membro eu vou ficar só com k, e no segundo membro então eu tenho que procurar os valores que elevado ao quadrado geram 36, ou seja, raiz quadrada de 36. Lembrando que eu tenho duas possibilidades, tá? E você não pode esquecer desse mais ou menos aí. Porque um valor negativo elevado ao quadrado e um valor positivo elevado ao quadrado, ambos geram uma resposta positiva. Então, nesse caso aqui, a raiz de 36 é 6. Então, o meu k pode ser mais 6 ou menos 6. Aí, o meu produto das raízes será igual a 12. Vamos para mais um. Qual é o resultado da operação A vezes B, tá? O produto de A e B, menos a soma de A e B? Se A e B são as raízes da equação 2x² menos 2x menos 24 igual a 0. Bom, se o A e B são as raízes dessa equação, aquilo ali não é estranho, hein, gente? Aquilo ali nada mais é do que o produto das raízes e a soma dessas raízes. Então, A vezes B, eu posso colocar aí que é C sobre A, porque a gente acabou de determinar que o produto é C sobre A sempre. Tá? Olhando agora para a equação, o nosso valor de C vale menos 24 e o nosso valor de A vale 2. Substituindo esses dados, a gente vai ter menos 24 sobre 2, que é igual a menos 12. Bom, a gente pode fazer o mesmo processo também para a soma, que está lá dentro do parênteses, ou seja, A mais B. A mais B é menos B sobre A. A gente já definiu isso aí. Vai ser sempre menos B sobre A. Olhando na nossa fórmula, o B, tá, na nossa fórmula, na nossa equação, o nosso B vale menos 2. Então, se eu colocar o menos 2 no lugar do B, eu vou ter menos 2 no numerador, coloquei ele entre parênteses, porque o valor dele é negativo, para você não confundir e não esquecer desse valor. E o denominador é o 2, que é o A. Tá ok? Menos com menos gera mais, e o 2 dividido por 2 vai dar a resposta 1. Bom, agora que eu sei que o produto é menos 12 e que a soma é 1, eu posso voltar lá para aquela questão que ele estava me perguntando. Qual era o resultado dessa operação? No lugar de A vezes B, ou seja, o produto, eu coloco menos 12. E no lugar de A mais B, eu coloco 1. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso acabar com esse parênteses. Então, eu vou ficar com menos 12 menos 1. Menos 12 menos 1, ou seja, você tem um valor negativo e você está querendo juntar aí com outro valor negativo. Menos 12 com menos 1 vai dar menos 13. Então, o resultado dessa operação aí vai ser menos 13. Bom, mais um exemplo. Eu creio que esse aí vai ser o último dessa nossa videoaula. Escreva a equação 35 mais 3x sobre x² mais 10x mais 25 igual a 1 mais 4 sobre x mais 5, na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Semelhante ao exercício que a gente fez agora há pouco. Tá? A gente quer escrever isso aí que está um pouquinho bagunçado na forma geral. Sendo S a soma das raízes e P o produto dessas raízes, calcule o valor de S ao quadrado mais P ao quadrado mais 19. Bom, do jeito que está essa equação aí, negativa. A gente tem que organizar ela, que a gente não consegue determinar qual que é a soma e qual que é o produto. Então vamos lá. Reescrevi ela aqui. Vamos começar a trabalhar um pouquinho em cima então dessa equação que está uma bagunça. Tá? Se você analisar bem, no nosso primeiro membro, o denominador é x² mais 10x mais 25. Isso aí é um trinômio quadrado perfeito, gente.
a gente pode escrever ele de uma outra maneira. Se a gente fatorar isso aí, ele pode ser escrito como x mais 5 elevado ao quadrado. Tá ok? Ou seja, é o quadrado da soma entre x e 5, vai gerar aquele trinômio lá. Então, escrevendo isso um pouco diferente, a gente vai ter essa equação. Tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode tirar o MMC entre x mais 5 ao quadrado e x mais 5. Já tirei esse MMC. Tá? Como eu tenho dois termos iguais, o x mais 5 e o x mais 5 do primeiro membro e do segundo são iguais, a diferença é que um tem expoente 2 e o outro tem expoente 1, eu vou adotar sempre aquele que tem maior expoente. Tá? Na hora de você calcular o MMC, se os termos são iguais, você adota o que tem maior expoente para o seu MMC. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso MMC vai ser x mais 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Coloquei ele nos dois membros. E agora, como é que eu descubro esses números que estão aí em cima? Deixa eu explicar um pouquinho mais detalhado aí para vocês entenderem. No primeiro membro, eu dividi o quadrado de x mais 5 pelo quadrado de x mais 5, que era o meu denominador antigo. Como eles são iguais, essa resposta vai dar 1. E aí, quando eu multiplico pelo que eu tinha em cima, que é o 35 mais 3x, isso não se altera. Por isso que no primeiro membro ficou tudo igualzinho. Já no segundo membro, se você olhar o numerador, teve bastante mudança. Tá? Por que surgiram essas mudanças? Olha só, o nosso novo denominador, que é o x mais 5, entre parênteses, elevado ao quadrado, eu tenho que dividir ele pelos denominadores que eram antigamente e multiplicar pelo numerador. No caso do número 1, ele não tem ninguém embaixo dele. Ou seja, quando não tem ninguém, é porque o nosso denominador é 1 e eu não preciso escrever. Então, quando eu dividir o quadrado de x mais 5 por 1, vai dar o quadrado de x mais 5. E quando eu multiplicar por 1, vai resultar nele próprio. Então, vai ser x mais 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Daí que surgiu, então, aquele valor que está ali em cima no nosso numerador. E da onde que surgiu o 4 multiplicando x mais 5? Vou explicar para vocês. Ó. Era o quadrado de x mais 5. Quando eu divido por x mais 5, eles não são semelhantes? Ó, x mais 5 e x mais 5? A diferença são os expoentes. Quando eu estou dividindo valores que têm a mesma base, ou seja, x mais 5 ao quadrado dividido por x mais 5 elevado a 1, que não precisa aparecer, basta eu conservar então essa base e subtrair o expoente. Então vai dar x mais 5 como resposta. E esse x mais 5 vai ter que multiplicar o numerador, que é o 4. Por isso que ficou ali, 4 multiplicando x mais 5. Bom, feito o MMC, a gente pode cancelar aí os nossos denominadores. Então, passei o risco ali, vamos ficar só com o que está no nosso numerador. Então, vou reescrever aqui para a gente tentar organizar um pouquinho mais isso aí. Ficou 35 mais 3x igual quadrado da soma de x mais 5 mais 4, que está multiplicando x mais 5. Resolvendo isso aí, a gente vai ter 35 mais 3x no primeiro membro. No segundo membro ali é o quadrado da soma, tá? Então ficou ali x ao quadrado mais 10x mais 25. E fiz a propriedade distributiva, que é 4x mais 20. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu passei todo mundo para o segundo membro. Então ficou 0 no primeiro membro. E aí eu repeti o x ao quadrado, o 10x, o 25, o 4x e o 20, que já estavam no segundo membro. Repeti eles todos com o mesmo sinal. E quem está chegando aqui no segundo membro? Era o mais 35, veio para cá menos 35. Era o mais 3x, veio para cá menos 3x. Bom, vamos juntar agora os termos semelhantes. Então eu vou ter 0 é igual a x ao quadrado mais 11x. O 11x saiu da onde? Eu peguei 10x, somei com 4x, deu 14x e tirei 3x. 14 menos 3 vai dar 11x. E da onde que surgiu o 10? O 10 eu fiz o 25 com o 20, dá 45. 45 tira 35, vai dar 10. Tá? Então essa aí é a nossa equação do segundo grau na forma geral. Eu vou inverter ela aqui, ó, que é o mesmo, a igualdade, tá? X ao quadrado mais 11x mais 10 é igual a 0, dá na mesma. Então vou deixar tudo do lado esquerdo aqui para você visualizar melhor. Então cheguei naquela maneira em que o exercício estava solicitando, escrever ela na forma geral. Bom, memorize isso aí, a gente vai precisar desses dados. Deixa eu apagar aqui o quadro que já está tudo cheio. Bom, o que eu pedi para você memorizar? X ao quadrado mais 11x mais 10 igual a 0. Agora a gente pode calcular o que ele estava pedindo. Sendo S a soma das raízes e P o produto dessas raízes, calcule o valor de S ao quadrado mais P ao quadrado mais 19. Vamos calcular primeiro a soma das raízes, ou seja, menos B sobre A.
O B nessa questão, agora que já está tudo organizado, está bem mais bonito, dá para a gente determinar o B rapidinho. O B ele é o 11 e o A ele é 1. Então vai ficar menos 11 sobre 1, que vai ser igual a menos 11. Essa é a nossa soma. Quem que vai ser o produto? C sobre A. O nosso C é 10 e o nosso A é 1. Então vai ser 10 sobre 1, que é igual a 10. E agora a gente vai para a etapa final da nossa questão, tá? Que é S ao quadrado mais P ao quadrado mais 19, é o que o exercício pediu. S, quem é o S? É o menos 11. Quem é o P? É o 10. Substituindo esses dados, a gente vai ter menos 11 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 19. Desenvolvendo esses cálculos, teremos que 121 mais 100 mais 19. E resolvendo isso aí, a resposta é 240. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!